Olá! Hoje passaremos nossa visão sobre os primeiros capítulos do livro de 1 Samuel. Veremos até o capítulo 5. No capítulo 1, vemos a história de Ana. Ana, que é uma mulher piedosa, e também será tratado sobre o nascimento do profeta Samuel, seu filho. O texto começa mencionando a família de Elcana. Elcana é um rapaz e ele tem duas esposas. Uma se chama Ana e a outra Penina. É dito que Penina tinha filhos, mas Ana era estéril. Penina provocava Ana por ela não ter filhos, o que a deixava profundamente triste. Durante uma ida a Siló, a região de Siló, onde estava localizado o tabernáculo e a Arca da Aliança. A Arca da Aliança é essa que foi construída desde a época de Moisés e que representava a presença de Deus, tanto que essa arca ficava praticamente escondida para que muitos não olhassem para ela ou tocassem. E então é durante uma visita a Siló que Ana ora com muita angústia e faz um voto a Deus, dizendo se ela tivesse um filho, o consagraria ao Senhor por toda a vida. E o que significa consagrar um filho ao Senhor? Isso significava que o filho dela teria que servir no tabernáculo a vida inteira. Ainda no capítulo 1, é dito que o sacerdote, chamado Eli, a vê e pensa que Ana está embriagada, mas ela explica que estava apenas orando diante de Deus. Deus ouve a oração de Ana, ela engravida e dá à luz Samuel. E assim Ana decide cumprir o seu voto feito, de entregar Samuel para o tabernáculo. É o que vemos aqui no capítulo 2. Então, o capítulo 2 vem tratar da fidelidade de Ana e Samuel ao cumprir o voto, e também fala sobre a corrupção dos filhos do sacerdote Eli. O sacerdote tinha 2 filhos, e eles eram maus. No início do capítulo 2, até o versículo 10, temos um cântico de Ana. É um cântico que, de certa maneira, está ligado ao capítulo 1 do livro de Lucas, onde ela exalta a Deus, aceita o bem e protesta contra a maldade. E é dito que Ana visitava Samuel todos os anos e que Deus a abençoa com mais filhos. Quanto aos filhos do sacerdote Eli, que eram maus, é dito que um homem de Deus vem até Eli e anuncia o seguinte: já que ele conhecia da maldade de seus filhos, mas não os repreendia, é dito que a linhagem de Eli perderia o sacerdócio. Os seus 2 filhos morreriam no mesmo dia, e Deus levantaria um sacerdote fiel. Agora, o capítulo 3 menciona sobre a escassez da palavra do Senhor. Naqueles dias, eram raras as revelações de Deus, mostrando assim um tempo de decadência espiritual. Samuel, ainda criança, não conhecia a Deus. Ele servia no templo, mas ainda não havia recebido uma revelação direta de Deus. Durante a noite, o Senhor chama Samuel 3 vezes. Pensando que era Eli, Samuel vai até Eli. Eli percebe que é Deus
quem chama o menino e ensina Samuel a responder: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus revela a Samuel o juízo que ele havia proferido contra os dois filhos de Eli, dos pecados dos filhos dele. Quando no dia seguinte, Samuel conta tudo a Eli. E o capítulo termina afirmando que o Senhor estava com Samuel e que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Todo Israel reconhece Samuel como profeta do Senhor. No capítulo 4, Israel entra em batalha, entra em conflito e é derrotado. Entra em batalha contra os filisteus, perdendo cerca de 4.000 homens. Eles, achando que a Arca da Aliança garantiria vitória, levam a arca ao campo de batalha. E nesse dia Israel sofre uma segunda derrota devastadora, 30.000 soldados mortos. A Arca da Aliança é capturada e os filhos de Eli são mortos, os dois ao mesmo dia, cumprindo-se assim a profecia. E ao saber da perda da Arca da Aliança, Eli, que estava em um local mais elevado, sentado sobre uma cadeira, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. E agora no capítulo 5 é dito que os filisteus levam a arca para o templo do deus Dagon, o deus deles. No dia seguinte, a imagem de Dagon cai com o rosto em terra diante da arca. Depois cai novamente, agora com a cabeça e as mãos quebradas. Deus fere o povo dessa cidade com tumores, provavelmente acompanhados de pragas de ratos. A cidade entra em pânico e a arca é transferida. E assim, de cidade em cidade, a arca está sendo transferida. E por onde ela passa, Deus tem causado pânico entre o povo, pois a arca é um objeto santo e deveria permanecer em Israel. E aqui concluímos esses 5 capítulos.